Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gui, diretor aqui da CI de Florianópolis, e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre como estudar e trabalhar na Irlanda. Tá? Primeiro, muito obrigado aí pelo interesse de vocês no assunto, né, por terem se inscrito aí para receber essa videoaula. A ideia da videoaula é que a gente possa entregar para mais pessoas, que vocês possam escutar, né, assistir quando tiver com tempo. A gente fazia muito evento online antes, porém as pessoas não compareciam, muitas vezes por causa do horário. Assim não, assim fica gravado, você consegue assistir quando for conveniente para você, mandar para os seus amigos, familiares e tudo mais, beleza? Obrigado aí, vamos começar a nossa videoaula aí de como trabalhar e estudar na Irlanda. Vai ter mais ou menos a duração próxima a 50 minutos, 45, só para vocês já se programarem aí do que fazer nos próximos minutos. Primeiro, queria falar um pouco para vocês sobre como é a CI, né? Então, sobre a CI, né? A CI, a nossa empresa, ela é uma operadora de intercâmbio, ela está há mais de 35 anos no mercado. Na verdade, esse ano fez 36 anos, somos mais de 130 unidades e presentes tanto no Brasil como Austrália, Canadá e Irlanda, que é o nosso foco de hoje, né? São mais de 300 colaboradores envolvidos nas operações da CI e são mais de 700 mil embarques realizados ao longo dessa trajetória. Então é bastante gente que a gente já mandou embora, tá? E falando um pouco sobre a CI Floripa, né? Por mais que você esteja em outra cidade, em outro estado, essa videoaula é gravada por mim, eu sou o Gui, diretor aqui da CI de Florianópolis. Então a gente já está há mais de 15 anos no mercado, somos uma unidade de destaque de toda a rede, contando nos últimos 4 anos também, 5 anos, perdão, estando aí à frente da unidade e sempre como unidade de destaque. Inclusive ano passado, em 2023, fomos a unidade que mais enviou estudantes para fazer o programa de trabalho e estudo, que é o assunto de hoje, né? O trabalho e estudo na Irlanda. A gente envia para outros destinos também, inclusive para a Irlanda. Então, da rede toda, mais de 130 unidades, a gente foi a número 1 em 2023. Eu já estou com mais de 15 anos de atuação no mercado, 16 anos na verdade, de atuação no mercado de educação internacional e turismo. Nos últimos 5 anos enviamos mais de 2.500 clientes para fazer intercâmbio e viagens. Por que eu quis ressaltar só os 5 anos? Porque se a gente faz de 15 anos ia dar um número muito vasto. Eu acho que é importante ver na atualidade, né? Então, na atualidade, a gente mandou mais de 2.500 estudantes, viajantes CI aí para o mundão. E também nós fazemos os vistos aqui na agência. O foco de hoje é no programa da Irlanda, mas é legal saber que a gente faz o visto aqui. Por quê? Porque a gente tem esse comprometimento com a pessoa, com o cliente. Não é simplesmente vou te vender um pacote e deixar você se virar, ou enviar para um despachante de vistos que vai falar que de repente você não tem um perfil, né? Não é o caso da Irlanda, o visto é feito na Irlanda, a gente vai falar sobre isso, mas é importante citar que a gente está aqui, a gente acompanha, a gente não se isenta dessa condição, beleza? Bom, então vamos direto ao assunto, né? Por que ir para a Irlanda? Como é que funciona o programa de trabalho e estudo na Irlanda? O programa de trabalho e estudo na Irlanda, ele é um programa muito procurado por brasileiros, ele é muito popular, porque é mais fácil do que boa parte dos outros países que permitem trabalhar legalmente. Então, como é que funciona? Para você ter o visto de estudo e trabalho legal na Irlanda, você precisa fazer um curso de pelo menos 25 semanas. Na verdade, é um curso de 25 semanas, que dá 6 meses. E nisso você vai ganhar mais 2 meses de férias, tá? Então, esse programa ele tem uma duração total de 8 meses, beleza? São 6 meses de estudo e 2 meses de férias. Existem meses de férias específicos na Irlanda, mas isso não significa que precisa casar exatamente com o mês de férias do teu programa, tá? Na verdade, esse programa ele permite aí que você trabalhe 20 horas semanais durante os estudos e 40 horas semanais durante as férias.
mas durante as férias irlandesas, que acontecem entre junho e setembro e dezembro a janeiro. Tá? Então, basicamente, você vai fazer um curso de 6 meses e vai ganhar mais 2 meses de férias e vai ter essa permissão para trabalhar 20 horas semanais durante os estudos e 40 horas durante o período de férias da Irlanda. Tá? Se de repente as suas férias não baterem entre junho e setembro, dezembro e janeiro, não tem problema. Tá? Você vai permanecer 8 meses no país, só não vai poder trabalhar 40 horas. Tá bom? A Irlanda, ela é um país muito chamativo porque o visto ele é feito no destino, tá? Então não tem uma burocracia inicial aqui no Brasil. Eu sempre costumo falar que o visto da Irlanda parece como fazer um bolo. Você tem toda a receita, né, todos os ingredientes, não tem erro. E quais são os ingredientes aí desse bolo, né? Então, primeiro, você precisa ter a confirmação da escola, do seguro e um endereço que você vai ficar. Isso tudo a gente providencia aqui na agência. Tá? Então, quando você embarcar, você já vai estar com esses documentos em mãos. E a única coisa que você vai precisar se virar, né, que a gente não dá o dinheiro, é que você precisa também comprovar que você tem uma quantidade equivalente a 4.500 euros na sua conta. Isso pode ser, inclusive, em reais, uma conta no Brasil. Pode ser um extrato bancário brasileiro, pode ser um cartão pré-pago, pode ser uma conta internacional, pode ser o Wise, que é uma maneira bem atrativa e também que tem bastante benefício para enviar dinheiro para o exterior e para manter uma conta no exterior. Tá? Então você precisa ter isso. Então é simples. Quando chegar na Irlanda, eles vão deixar você entrar no país, você vai agendar um horário para comprovar que você tem tudo isso. Então a gente ajuda com tudo, né? Na verdade a gente auxilia nesse processo inteiro e você vai mostrar no dia agendado que você está ali com 4.500 euros na sua conta, confirmação da escola, seguro e acomodação. E para tirar esse visto você vai precisar pagar 300 euros, tá? Que é a taxa do visto e pode ser descontada aí desses 4.500 euros. Então é simples, na verdade ninguém tem o visto negado, só vai ter o visto negado se você não conseguir apresentar isso aí. Mas quando você já compra o pacote, você já tem que estar ciente dessa comprovação financeira, né? A gente auxilia muito, a gente fala muito sobre isso. E as confirmações da escola, seguro, acomodação, isso deixa com a gente que a gente resolve para você. Também a Irlanda é muito atrativa porque o salário mínimo de lá hoje está em 12,70 euros. É o maior salário mínimo da Europa, tá? Então isso é muito bom e leva muitas pessoas para ir para a Irlanda. Tá? Então o que a gente tem aqui? Você vai estudar por 6 meses, vai ter 2 meses de férias, vai poder trabalhar, né? Vai ter uma jornada aí de 20 horas semanais, podendo trabalhar ganhando em euro, e o visto é feito quando você chegar na Irlanda através de um agendamento específico, e quando você chegar lá você vai apresentar esses itens básicos. Tá? Então o processo ele é simples. Isso traz a Irlanda como um dos principais países de brasileiros indo para fazer esse programa de trabalho e estudo, inclusive com a intenção de migrar depois, né? Então esse programa, o que é legal desse programa? Como fazendo esse programa uma vez e estudando em inglês, tá? Então você vai fazer esses 6 meses de estudo e pode renovar mais 2 vezes, o que soma aí basicamente 2 anos e meio fora. Então é um tempo muito bacana para você juntar um aporte financeiro para estar entrando numa higher education ou para estar solicitando um visto de imigrante depois, tá? Mas essa nossa conversa é sobre esse início. E o que eu acho legal disso, né? De ser um período de 6 meses? Para mim, 6 meses é o tempo ideal para você conhecer um país. Tem muita gente que pensa, eu vou imigrar, já quero ir direto como imigrante. Mas de repente chega no destino e não gosta. E vai fazer o quê? Um processo de imigração é caro, depende de tempo, dinheiro, documentação. Assim não, você vai para a Irlanda, você faz esses 6 meses de test drive, se der certo, permanece aí mais 2 vezes, né? Pode renovar o programa mais 2 vezes, aprimora o idioma. Se não gostar, tudo bem, você vai voltar com o inglês basicamente fluente e vai ter uma experiência internacional para somar aí no seu currículo e na sua vida, que vai ser ótimo.
Tá? Então esse é um programa, basicamente essa é uma maneira que funciona o programa de trabalho e estudo na Irlanda. E quais são os aspectos positivos aí da Irlanda, né? Bom, primeiro eu acho, né? Eu não, né? A gente, como eu falei, nós somos os principais, uma das principais lojas que envia estudantes para fazer esse programa de trabalho e estudo. E o principal ponto é esse visto facilitado. É o único país da Europa que tem a possibilidade de trabalhar e estudar legalmente com esse visto de trabalho e estudo em inglês. Tá? Existem outros países, mas nessa facilidade, falando em inglês, a Irlanda é o único país que te possibilita isso, fazendo um curso de línguas. A qualidade do ensino também é reconhecido mundialmente. É o quarto país do mundo para negócios, tá? Pouco se fala quando a gente fala de tecnologia, tá? A Irlanda, ela pode-se dizer que é o Vale do Silício da Europa, tá? A gente fala muito sobre o Vale do Silício, né? As maiores startups, as maiores high-techs aí do mundo, Google, tudo tá lá no Vale do Silício, na Califórnia, mas também tá na Irlanda, tá? Então as principais empresas como Google, Meta, Waze, Spotify, todas estão na Irlanda. Por quê? Porque lá os impostos são menores, tá? Então as companhias de software, de hardware globais têm sedes lá, tá? Acabou que isso foi no último tópico aqui, eu nem tinha visto o Vale do Silício da Europa, então 16 das 20 maiores companhias estão lá. Facebook, que é a Meta, Google, Apple, Dropbox, LinkedIn, Airbnb. Então a maior parte dessas startups que está nos nossos aplicativos do nosso telefone tem uma sede na Irlanda. Isso facilita muito. E também um outro ponto, para quem faz farmácia e química, a Irlanda também é um dos maiores produtores de remédio do mundo. Tá? Isso também não se fala muito, mas é legal saber. É um bom mercado para trabalho que está disponível por lá. E tem o quarto melhor IDH do mundo, na frente dos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. Né? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que em geral leva, né, a parte de negócios, felicidade das pessoas, né, e tudo isso leva para se formar o IDH de um país. Além disso, um outro ponto que talvez seja o segundo melhor ponto, né, é a localização ótima para explorar, né, diversos países da Europa. Existem várias companhias de low cost na Europa que você consegue fazer um voo muito barato para qualquer lugar da Europa. Quando eu estive na Irlanda, a gente estava acompanhando o aplicativo, eu fui visitar algumas escolas lá, não morei lá, mas fiquei um tempinho lá, e estava eu e dois amigos, e de repente o aplicativo ali apitou, né, que tinha uma promoção de uma companhia aérea por 1 libra, o voo de ida e volta de Dublin para Londres. A gente comprou e foi tomar uma cervejinha em Londres e depois voltou. Claro, isso é algo fora da curva, mas nas passagens internas você pode comprar ida e volta 200, 300 reais para vários destinos da Europa, e isso, fazendo a conversão, dá pouco mais de 50 euros, tá? Então realmente é um lugar que você consegue visitar vários destinos da Europa por um preço muito acessível. A hospitalidade e cordialidade, né, do povo irlandês é muito grande. É um mito isso que falam que eles não gostam de brasileiros, muito pelo contrário. Eu estive lá, né? Visitei a Irlanda, fui fazer essa viagem de estudos para lá, né? Conhecendo as escolas, conhecendo as acomodações. Isso faz 2 anos atrás. A gente está em 2024 agora, né? Então foi em 2022 e eu fui muito bem recebido por todas as pessoas. E lá tem aquele esquema que tudo se acaba num pub, né? Então, a Irlanda é conhecida por ter muitos pubs e todo mundo é igual, tá? Então você está sentado do lado de uma pessoa, de um médico, de um engenheiro, né? De uma pessoa que talvez aqui no Brasil não estaria sentado no balcão do lado de alguém que trabalha
numa construção civil, que trabalha como vendedor de loja. Enfim, lá todo mundo é igual. Então essa igualdade social é muito bacana e todo mundo se dá bem. E o irlandês ele recebe muito bem os brasileiros. Isso é muito parecido com a gente. Eu acho que num povo norte da Europa, próximo à Inglaterra, que tem mais uma fama de ser mais fechado, o irlandês ele é um pouco diferente. Ele é um povo que se diverte mais, é mais caloroso, abraça. Então acho que isso é bem legal, parece um pouco aí com os brasileiros. Tem paisagens de tirar o fôlego, né? Por mais que a Irlanda seja um país medieval, é um país muito jovem, tá? Então as pessoas que moram na Irlanda são jovens. Tem um estudo, eu não trouxe o índice aqui, mas a maior parte da população tem menos de 50 anos, tá? Isso muito porque o salário é muito atrativo, né? Então isso traz muitos jovens europeus para morar na Irlanda. É um país que precisa de pessoas, tem mais ovelha do que pessoa lá, né? Como a Nova Zelândia, né? E lá é um país medieval, assim, então é muito legal que tem vários castelos, penhascos, tem praia, tem campos, né? Aquelas ovelhas gigantes, negras, assim, enormes, e os gados são bem grandes. Então é um país realmente muito bonito de se visitar. Lá chove muito, né? Eu acho que talvez para quem não gosta de chuva aí tem que ficar um pouco preparado. Não é uma super chuva, é uma chuva que com um casaquinho de couro ali, você dá 2 batidinhas, você já está seco. Então o pessoal nem costuma usar guarda-chuva, mas isso traz que todos os campos são verdinhos, tanto que o trevo de 4 folhas, né, é um dos símbolos da Irlanda, porque a resma, né, sempre está verde. Então isso é muito proveniente da chuva, assim, é muito bacana e deixa as paisagens muito lindas. E tem uma riqueza cultural incrível, cheio de contos, cheio de histórias. O povo lá, como bebe bastante, né, se junta no pub e começa a falar as historinhas lá, mas é tudo verdade, né? Ou não, enfim, mas é um lugar muito legal, né? Acho que vale a pena conhecer. Eles têm muitas histórias e a cultura de lá ela é muito preservada. E é um lugar muito seguro. Eu acho que como vários lugares da Europa, a Irlanda ela tem poucas grandes cidades. A gente vai falar sobre cidades agora no decorrer, mas ela tem cidades grandes, e cidades grandes são grandes, como Dublin, né, a principal cidade, mas no mais são cidades pequenas. Então você tem uma segurança muito grande para andar por qualquer lugar. Bom, eu vou falar uma história. Quando eu estive na Irlanda, eu peguei e aluguei um carro sozinho e fui visitar algumas cidades que eu não tinha visitado com a nossa viagem de campo. E eu tenho o costume na minha casa de deixar o carro, a chave na ignição do carro, tá? Eu moro num condomínio e todo mundo se conhece ali e não tem perigo, né? E eu levo isso muitas vezes para os lugares que eu vou. Então eu aluguei o carro, eu cheguei numa cidade, era próxima a Cork, não era Cork, mas era uma cidade grande, basicamente, e eu fui visitar uma escola, fui visitar uns pontos turísticos e estava com o carro alugado. Basicamente eu deixei o carro ali num lugar estacionado na cidade, não era um estacionamento privado, e eu fui embora. Quando eu vi, eu tinha passado quase que 8 horas fora. Cadê a chave do carro? Putz, deixei a chave em algum lugar. Fui no carro, a chave estava na ignição, ninguém mexeu, e era um ponto da cidade que não era estacionamento privado. Ou seja, você tem essa segurança quando vai deixar o seu carro aberto na cidade, né, nas ruas da sua cidade. Aqui em Florianópolis é um lugar seguro do Brasil, mas talvez, não sei se o carro estaria ali ainda, né? Então é de se pensar, né? Foi uma situação comigo e eu sempre gosto de lembrar, porque eu poderia deixar a janela do carro aberta, e eles deixam, tá? E é normal você ver um carro na Irlanda com a janela aberta e o pessoal tá nem aí, como cidade pequena no interior, né? Então isso é muito legal, é um aspecto muito positivo, né, para se viver na Irlanda. E a gente tem uma CI também na Irlanda. A nossa loja física ela fica em Dublin, mas dá toda a assistência para o pessoal que está indo para a Irlanda. E quem está em Dublin tem o Welcome Day, né? Então é um dia, geralmente é reservado às terças-feiras, que
que os estudantes têm um dia agendado e vão lá conversar sobre quais são os melhores mercados, como conseguir uma acomodação, né, privativa para sempre, como abrir uma conta em banco, tirar toda a documentação, onde é que vai comprar remédio X, Y, qual é o mercado barato, qual é o mercado caro, né? Então faz um walking tour na cidade lá de Dublin, que é muito legal, né? E vai se conhecendo com outros estudantes. E além disso eles dão todo esse apoio, então você já chega lá com todo o formulário pronto para tu abrir uma conta, para tu renovar teu visto, para você tirar o teu IRP, que é o seu documento para você ter o seu visto e ser um cidadão provisório da Irlanda, tá? Além de ter vários workshops, né, sobre trabalho, com a guarda e a polícia, tá? A polícia irlandesa, ela participa desses workshops, tem vários barbecues, né, que são os churrascos, então é muito legal, a equipe lá é muito carinhosa, são mais de 10 ou 12 profissionais, agora eu não lembro, que estão lá, todos brasileiros, então basicamente é um ponto de acolhimento brasileiro, né? Então você está assistindo sozinho, você vai lá, você pode imprimir currículo, pode usar computador, usar internet, enfim, é um lugar que é diferente um pouco de outros apoios que é uma pessoa só respondendo uma ligação. Não, lá é um espaço grande e funciona muito bem para quem está em outras cidades também, né? A pandemia veio e mostrou que essa parte de conversa à distância, né, de atendimento à distância funciona muito bem e eles tiram isso de letra. Então é muito bom, a gente só tem elogios aí do pessoal que vai para lá e conta com o nosso suporte na Irlanda. E por que a Ser Irlanda é tão legal? Então eles fazem essa orientação sobre a retirada do visto, o cartão social, cartão de transporte, aplicativos para sobreviver, tours e tudo mais. Então aqui eu vou falar um pouco sobre as cidades, né? A Irlanda é um país que tem poucas cidades grandes e principais, boa parte do país é rural, né? Mas as principais cidades, que são as cidades onde a gente tem parceiros, né? Que a gente tem escolas para oferecer para quem está interessado em fazer intercâmbio, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. Aqui é Dublin, essa é uma foto icônica de Dublin, que é o Temple Bar. Temple Bar, na verdade, é o nome do bairro central, tá? O nome do bairro central de Dublin é Temple Bar e esse é o The Temple Bar. Então, quem vai para Dublin, se não for para o The Temple Bar, não foi para Dublin, tá? Até é muito turístico, mas também tem muitos locais que frequentam lá, porque é um lugar muito agitado, tá? É um lugar bem bacana. Então, por que estudar, né? Por que as pessoas adoram Dublin? Quais são as vantagens? Dublin é a maior cidade e é a capital da Irlanda. Tem basicamente 1,5 milhão de habitantes e possui uma população bem jovem, menos de 50 anos, entre 15 e 50 anos. E possui muitos pubs, né? Como eu falei, a galera gosta muito de tomar um pint, né? Um pint é uma cerveja, e são cerca de 750 pubs na cidade. Eu costumo brincar aqui com os estudantes que vão, que eles precisam renovar o curso pelo menos 2 vezes para conhecer todos os pubs da cidade, porque em 2 anos, indo em um pub por dia, você não vai conhecer todos, né? Então, isso claro, não é só bebida, né? É um momento de socializar, né? Então, Dublin é a capital da Irlanda, é o coração do país. As maiores empresas que a gente conversou antes, né? Que eu falei para vocês sobre a Meta, Google, Waze, Spotify e tal, ficam em Dublin ou nos arredores de Dublin. Na verdade, elas ficam um pouco afastadas do centro, tá? Porque são empresas muito grandes e a maior parte das cidades irlandesas ou até mesmo europeias não tem espaço no centro para ter grandes galpões, né? Então elas ficam mais afastadas. É uma cidade muito multicultural. Tá? Dublin é uma cidade internacional, então tem gente do mundo todo. Eu me arrisco a falar que a maior parte da população de Dublin ela pode se equiparar ali aos irlandeses. Quem sabe ali desse 1,5 milhão, metade é do exterior, tá? Então isso torna a cidade muito acolhedora. Né? As pessoas que vêm do exterior, depois que se estabilizam,
elas recebem muito bem os estudantes, recebem muito bem aquela pessoa que está tendo a primeira experiência internacional, né? Então eles entendem muito como funciona isso. E essa população jovem, né? Não significa que quem tem mais aí de 45 plus, que a gente brinca, não vai se dar bem na cidade. Muito pelo contrário, tá? É uma cidade muito acolhedora e hoje mudou muito o público do intercâmbio, muito o público do intercambista, principalmente para quem está indo trabalhar e estudar. Então hoje a maior parte dos nossos estudantes aqui tem mais de 30 anos, tá? Então mais de 35. E como a Irlanda tem essa facilidade do visto, comparado à Austrália, Nova Zelândia, quem já tem mais de 40 anos acaba optando pela Irlanda, porque nos outros países acaba sendo mais complicado quando você já tem mais de 35 anos, né? Um jovem de 35 anos como eu, né, talvez escolheria a Irlanda para se viver. E eu conheci a Austrália, Nova Zelândia, a Irlanda, e assim, sou suspeito a falar, eu acho que a Irlanda é um dos lugares que com certeza eu voltaria e passaria um bom tempo por lá, se não moraria lá. O segundo maior cidade, que como destino, né, dos principais destinos, é Cork. Mas por que a galera gosta de Cork, né? Cork é a segunda maior cidade da Irlanda. Ela tem basicamente, se eu não me engano, próximo a 200 mil habitantes. Olha a diferença de Dublin, que é a maior cidade, para Cork, né? Ela é considerada a segunda capital, mesmo sendo pequena, ela não é tão pequena. Lá ficam as principais indústrias farmacêuticas, né? As principais faculdades também ficam em Cork. Então é um lugar que o centro de Dublin e o centro de Cork são iguais. São compactos, dá para conhecer muito e é uma cidade bem turística. Tá? Lá tem muitos museus, muita história, as paisagens lá são lindas. Dizem que lá foi o primeiro lugar que se fez o fish and chips, que é a comida típica irlandesa, que é batata e peixe fritos, tá? Então é um lugar que tem muito turista. E lá a vantagem de Cork referente a Dublin é a facilidade de locomoção. Por ser um lugar menor, basicamente você vai conseguir achar uma moradia mais próxima ao centro, mais próximo ao seu trabalho, muitas vezes sem a necessidade de pegar um transporte público como é em Dublin, tá? Então é uma opção muito legal, gasta menos, custo de vida lá é bem baixo e é ainda assim uma cidade muito agitada, uma cidade universitária. A gente tem indicado muito que os nossos estudantes vão para lá, porque é uma cidade mais calma, mas nem tanto, e tem uma experiência bem legal irlandesa. Normalmente o pessoal vai nesses 3 anos, né, nessas 3 inovações, 2 anos e meio, a galera vai sempre para Dublin primeiro. E eu acho que tem que ser nesse caminho. Dublin tem o principal aeroporto, então é simples para se locomover e fazer viagens pela Europa, né? Então é bacana. E em geral a galera renova e vai para Cork. Não sei bem ao certo o porquê, mas eu acho que por condição que é uma cidade tem menos brasileiros, né? Uma cidade custo de vida menor, você acaba tendo uma experiência mais internacional, uma experiência mais autêntica, né? Em Cork, sem estar num lugar muito pequeno, tá? Um outro destino muito legal é Galway. Galway é a cidade de intercâmbio mais tradicional com a cultura irlandesa. Ela fica na outra costa de Dublin, tá? Ela fica na praia. A cidade ela é muito bacana, parece uma cidade de boneca, porque é uma cidade de um filme, assim, realmente. E por estar na praia, ela tem Dublin tem praia, mas não é uma cidade de praia. Eu moro em Florianópolis, aqui a gente é uma cidade de praia. E lá é uma cidade de praia. Eu acho que as pessoas têm um estilo de vida mais do dia, né? Gostam de correr, é uma cidade mais ativa, né? Não é muito à noite. E também é uma cidade universitária, então tem estudantes do mundo todo. Cidade super segura, é uma cidade bem rica. E para quem quer fugir um pouco dos brasileiros, ter uma qualidade de vida
grande é Galway, sem sofrer para procurar emprego, tá? É uma cidade turística, é uma cidade universitária, então você consegue trabalhar muito na área de turismo e na área de ensino. E o último destino, assim, mas não menos importante, é Limerick. E essa foto aqui descreve bem Limerick, que é uma cidade pequena, mas olhando assim, não parece uma cidade pequena, né? Você vê que é uma cidade grande, com prédios, uma cidade bem urbana e estruturada, né? Então, por que a galera gosta aí? A região tem um custo de vida muito baixo, tá? Comparado a Dublin, Galway ou Cork, tá? Então lá é barato para se viver, não precisa de transporte público para se locomover, né? Você chega em Dublin, tem um ônibus direto em 2 horas e meia por 10 euros. É uma cidade compacta, né? Da forma que vocês operam, tudo você consegue fazer sem grandes deslocamentos. Tem as principais lojas irlandesas que tem em Dublin, em Cork, lá tem também, tá? Então não vai deixar de ser uma cidade que não vai ter as grandes grifes, lá tem tudo, tá? E é próximo a uns dos principais pontos turísticos, tá? Então a Limerick fica muito bem localizada. E um plus aqui, é uma cidade que os irlandeses mandam os filhos para fazer as colônias de férias deles, para estudar o galês, que é a língua que eles têm lá, né? Que não é mais muito falada, mas eles não querem deixar essa tradição morrer, né? Geralmente a galera vai para Limerick quando as universidades estão fechadas e recebem os estudantes locais. Isso é bem legal, é um movimento um pouco diferente aí para intercâmbio, né? E beleza, né? Então tudo legal, gostei das cidades, mas e aí, como é que funciona o planejamento financeiro? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou gastar na Irlanda? Então aqui eu quis deixar um pouco livre, assim, como é que funciona. Então o salário mínimo é 12,70 euros. Porém, a galera recebe em média 15 a 25 euros, tá? Eu botei 20 ali. Essa é a realidade, tá? Então, o pessoal ganha bem. Ninguém ganha o salário mínimo. Mas vamos fazer aí uma projeção semanal, digamos que ganhe 15 euros, trabalhando 20 horas. 20 horas é o horário permitido legalmente. E também acontece os estudantes trabalharem mais que 20 horas. Aliás, é mais normal trabalhar mais do que 20 horas só, tá? Então eu fiz uma média semanal, porque o custo de vida lá, você vai pagar as suas despesas e receber o seu paycheck a cada 2 semanas. Então é importante você saber quanto que você vai ganhar semanalmente, né? Porém, também quis deixar a média mensal, que é o mais próximo da nossa realidade brasileira, que a gente faz as contas do mês, né? Então digamos que você trabalha 20 horas, né, o meio período, semanalmente ganhando 15 euros por hora, você vai ter um total aí de 300 euros por hora, somando, né, vezes 4 ali, vai ter uma média de 1.200 euros mensais. E o teu custo básico de vida mensal, tá? Uma acomodação compartilhada, fazendo uma média entre as cidades, tá? Uma média de 600 euros por mês. A alimentação, eu coloquei bem alto aqui, tá? A alimentação que eu digo é mercado. Eu coloquei 200 euros. Mas se você quiser, você pode colocar aí uns 100 euros tranquilo por mês, que você consegue comprar alimentação, higiene, saúde e limpeza, tá? Mas vamos colocar 200 euros, que eu acho que é mais palpável ali. Transporte público, quando necessário, em média de 80 euros. E um chip telefônico para você ter internet para fazer aí as dancinhas do TikTok, né? Mas enfim, é super necessário ter internet livre. Uma média de 30 euros mensais, o que dá um custo de manutenção de vida de 910 euros por mês. Ressaltando, aqui eu coloquei um custo maior e o que você vai ganhar menor, tá? Então, para a gente ter uma diferença pequena, ainda sobra mensalmente basicamente 300 euros por mês, que parece pouco, mas não é, tá? É quase que um quarto do salário, tá? Então, as pessoas lá têm uma igualdade de vida muito grande,
Então é difícil encontrar pessoas que ganham mais 3 mil euros, por exemplo, né? Então esse é uma boa sobra, você consegue fazer muita coisa com 300 euros, viajar pela Europa e fazer bastante coisa. E o mercado de trabalho, tá? Não, beleza, mas eu vou lá, vou lavar copo, como é que vai ser? Aqui eu separei alguns mitos e verdades, tá? Mitos. Brasileiro só trabalha em posições básicas. Esse é um mito que a gente, aqui na agência, a gente já descobriu que realmente é um mito. Uma de nossas estudantes, ela foi em casal, ela trabalhava na Meta, né? E ela tinha um cargo de marketing interior, assim, então ela marketing interno. Então ela cuidava do marketing com os funcionários. E ela foi subindo tanto que ela se tornou gerente. Então ela conseguia emprego para todo mundo, tá? E isso aconteceu em menos de um ano. Tá? Então ela tinha um emprego muito bom. É um dos exemplos só, tá? Quem tem formação e conhecimento na área de TI realmente vai conseguir posições que pagam muito bem, tá? Não tem emprego, a Irlanda está saturada. Outra mentira, tem emprego para todo mundo. Não tem para quem não vai atrás, tá? O que entra aqui? Eu vou dizer alguns exemplos. Eu sou engenheiro aqui no Brasil, eu só vou se for para trabalhar na minha área e ganhar muito bem. Daí talvez não seja esse momento para você ir para lá, tá? Vai conseguir emprego na sua área? Vai, com certeza vai, mas é o que eu digo de qualquer destino. A chegada não. Você vai estar lá, um brasileiro que tem que melhorar o inglês com um visto de estudos que permite você trabalhar 20 horas semanais e vai estar competindo com um engenheiro formado da Irlanda. Então tem que ter calma, tá? Então eu aconselharia começar trabalhando num pub, numa área de atendimento, vai conhecer pessoas, vai ganhar dinheiro, vai melhorar o inglês e daí sim, se sentindo preparado, você vai conseguir com certeza entrar na sua área, mas vai tempo ao tempo, tá? Então não ache que não trabalhar na área significa que não tem emprego, beleza? Principalmente depois da pandemia, tem um gap muito grande de necessidade de estudantes trabalhando por lá. Vou para a Irlanda trabalhar, estudar, vou ficar rico, estou ganhando em euro. A gente viu ali que, assim, considerando um salário bem baixo e um custo um pouquinho mais alto do que o custo mínimo de vida, sobra um dinheiro, mas não é um dinheiro para ficar rico, tá? Mas é claro que se você trabalhar bastante e juntar dinheiro, com certeza você consegue formar um patrimônio aqui no Brasil, uma vez que o euro está basicamente R$6. Brasileiro é mal visto no exterior, é outra mentira. Principalmente na Irlanda, o brasileiro ele é uma mão de obra muito qualificada e que tem muitos bons olhos para os brasileiros, porque a gente tem um jeito, a gente resolve qualquer coisa. O jeitinho brasileiro realmente é algo fora da curva, né? Geralmente lá você contrata uma pessoa para limpar o chão, a pessoa só vai limpar o chão. O brasileiro não, ele vai limpar o chão, vai limpar a máquina de café, ele vai receber um cliente quando não tiver alguém para atender. Então isso é muito bem visto, tá? Aqui é a nossa realidade aqui. E as verdades, né? Quem converte não se diverte. Exatamente. Se você parar para pensar e você for tomar um chopp por 5 euros, né? Basicamente R$30, né? Então você tem que prestar um pouco atenção, né? Tem que cuidar. Você está ganhando em euro, você vai gastar em euro, tá? E não vai gastar em reais. Independente de que você trabalhar, o teu salário mínimo é 12,70 por hora. Então é um salário bom. Outra verdade é a permissão de estudos, né, de 20 horas semanais. E tem esse período de férias do país que você pode trabalhar 40 horas legalmente falando durante essas férias, que é dezembro, janeiro e junho até meados de setembro. E o inglês é que te coloca perto ou longe das melhores oportunidades, com certeza, tá? Quem tem um inglês melhor vai conseguir possibilidades de emprego melhor. E o que isso é relacionado com o intercâmbio? Muitas vezes a gente quer fazer um intercâmbio e pagar a escola mais baratinha que tiver só para conseguir a documentação. A gente tem um cuidado muito grande com o nosso portfólio, tá? Então a gente cuida para que tenham escolas que você realmente aprenda, que você realmente tenha experiência no intercâmbio,
tá? Então tem que cuidar com isso. Uma escola que só te dá a documentação, vai te dar a documentação. Vai poder trabalhar? Vai. Mas aí, você vai aprender inglês? Uma escola só com brasileiros? Talvez é aquele barato que sai caro, que o teu colega que investiu um pouco mais vai estar ali desenvolvendo melhor inglês e já no começo almejando possibilidades de empregos melhores. Então fica a reflexão aí, tá? Mas realmente, quanto menor o inglês, você vai trabalhar com posições com menos atendimento ao público, e quanto melhor o inglês, posições que você vai estar com maior proximidade ao público, consequentemente, posições que você ganha mais. Então, pessoal, é basicamente assim que funciona o programa. Espero que tenha sido bem esclarecedor aí. Eu quis tentar ser de uma forma resumida, falar sobre os principais pontos. E aqui eu separei um pouco das principais dúvidas que a galera tem, tá? Então, qual é a idade mínima e máxima para estudar na Irlanda? Bom, a idade mínima é 18 anos. Você tem que ter a idade para poder trabalhar. Idade máxima não tem. Tá? Não tem zero, não existe uma pessoa que vai ter o visto negado por ter 65 anos, por exemplo. A Irlanda é um país muito aberto, voltando àquela explicação do início, é como se fosse fazer um bolo. Tendo os 4.500 euros, confirmação da escola, seguro, confirmação de acomodação, o teu visto é garantido. Tem um nível básico de inglês. Devo estudar um pouco mais no Brasil antes de tomar a decisão de ir? Olha, eu acho que tomar a decisão de ir não deve estar vinculado ao teu nível de inglês. É uma coisa pessoal que você tem que falar, estou pronto para ir? Vou. E se jogar nesse mundão aí, tá? Agora, claro, se você tem, como eu falei, não tem uma necessidade de ter um nível de idioma para fazer esses cursos. Você não precisa falar nada, você vai chegar na escola, você vai aprender na escola. Só que quanto melhor o teu inglês, menos dificuldades você vai passar no início. É possível me tornar fluente em inglês em quanto tempo? Com certeza é possível sim. Como eu falei, depende um pouco da qualidade da escola. Se não é só uma escola de documento que a gente brinca, né? É uma escola séria, comprometida com o estudo. Para quem não fala nada, quem é um japonês que vai ler inglês, não vai nem saber o que é aquela letra ali, é 1 ano, tá? 1 ano você se torna fluente, é uma palavra mais difícil, assim, se torna avançado. Mas o brasileiro, a gente já tem uma cultura mais americanizada, então a gente já tem uma familiaridade maior com o inglês. 6 meses vai te dar um inglês bem avançado. Estou fazendo faculdade, é mais recomendado trancar o curso ou ir somente depois que me formar? Olha, eu vou dar uma opinião bem sincera minha, tá? Eu já fiz intercâmbio, inclusive na época da faculdade, depois da faculdade. Durante a faculdade, a gente tem tempo para trancar e para ficar um tempo maior fora do Brasil. Depois que a gente se forma, a gente acaba se envolvendo com a nossa profissão e a gente não tem mais esse tempo para fazer um intercâmbio de trabalho e estudo, um intercâmbio de longa duração. E outra, tá? Quem sabe nesse período que você ficou fora, você descobriu que você não quer ser arquiteto, que você quer ser advogado. Então, o período que você está fora abre a cabeça muito, né? Você conhece outras pessoas, vai estar interagindo, vai estar estudando uma nova cultura. Eu recomendo trancar sim a faculdade, vai fazer esse período que depois isso vai ser muito difícil de ter esse tempo disponível. É melhor ficar em casa de família ou residência estudantil? Então, nos nossos pacotes, a gente costuma colocar acomodação inicial. Tá? Vai ficar esses 8 meses, a gente geralmente coloca 4 semanas iniciais, para o estudante não chegar perdido e tal. Nos programas de trabalho e estudo, eu realmente recomendo ficar em residência estudantil. O teu networking com outros estudantes vai ser maior, tá? E possivelmente aquelas pessoas que você vai conhecer, vai ser as pessoas que você vai buscar uma acomodação privada, que vocês vão dividir um apartamento, que vai te ajudar a encontrar um emprego, algo assim. A casa de família vai ser uma experiência mais autêntica, tá? Agora, para quem está buscando, quer ter uma experiência mais, digamos, autêntica, mais irlandesa, daí sim a casa de família é o mais indicado. Você acha fácil adaptar-se à cultura irlandesa?
Com certeza. Eu acho que o clima para algumas pessoas pode ser um pouquinho difícil. Como eu falei, chove muito, né? 300 dias por ano está chovendo. Mas não é uma chuva torrencial, é algo que só molha, assim, uma garoa, pode-se dizer. Tá? Mas a cultura irlandesa é muito tranquila, eles são ingleses bacanas, digamos assim. São pessoas, não que os ingleses não são legais, tá? Longe disso. Mas são pessoas mais abertas, assim. Acho que eles têm uma cultura mais acolhedora. E quanto tempo eu vou conseguir o meu primeiro emprego? Vai de cada um. Se você ficar mandando currículo por e-mail, não vai rolar, vai demorar. Agora, se você bater na porta do estabelecimento e pedir emprego, com certeza você conseguir mais rápido. Como a gente é uma das lojas que mais envia estudantes para esse programa, né, de trabalho e estudo do país, a gente tem bastante contato com a galera que chega e bastante feedback. Então eu diria que aí, em 2 semanas você já vai estar seguramente empregado, desde que você siga aí nossas dicas, vá atrás, se esforce. Sou um engenheiro com muitos anos de experiência, tenho chance de conseguir emprego na minha área? Tem sim, mas eu não esperaria isso no início. Eu acho que eu tomaria uma atitude de trabalhar num lugar mais movimentado para desenvolver inglês, para eu poder realmente pleitear uma vaga na minha área com confiança no inglês, para eu poder responder qualquer coisa que o entrevistador me perguntar, ou até mesmo para desempenhar as funções corretamente sem ter dificuldade na língua. Sendo um casal, ambos precisam estudar para embarcar como visto de estudante? Sim, a Irlanda é um destino em que cada um tem o seu visto para cursos de idiomas, a não ser a Higher Education, mas não é o assunto de hoje, tá? Então cada um precisa fazer um curso e cada um vai tirar o seu visto. Sou casado e com filhos, eu consigo ir para a Irlanda estudar e levar a minha família? Eu vou já fazer a próxima pergunta junto. Meus filhos podem estudar em escolas públicas? Nesse programa, cada um tem que estudar e cada um vai tirar o seu visto. Então você não consegue levar a sua família nessa opção. Escolas públicas pode estudar? Pode, mas elas são pagas para estrangeiros também, e esse visto ele não contempla a família, tá? Como funciona o sistema de transporte público? Funciona muito bem, todas as cidades elas têm um sistema muito bacana. Na Irlanda basicamente é ônibus, tá? Tirando Dublin, que eles têm um trem de superfície, usam muito ônibus lá. E as cidades, como a maior parte delas são pequenas, você consegue fazer muito bem de bicicleta. Ela é tudo plano, não tem muitos morros, então funciona muito bem também. O seguro obrigatório funciona? Funciona sim, já está incluso nos nossos pacotes, é obrigatório para tirar o visto e ele funciona. Inclusive a gente já teve uma estudante que ficou grávida na Irlanda e o seguro cobriu tudo, desde o pré-natal até o momento de ela realmente ter o filho, né, do nascimento. E foi bem bacana, a gente achou que não contemplaria tudo e deu tudo certo. Inclusive a parte dentária também ele funciona muito bem. E aí, você gostou da Irlanda? Devo ir morar lá? Eu gostei, vou dizer, assim, dos países que eu visitei, eu já visitei bastantes países e eu achei um lugar muito acolhedor, muito bacana, as pessoas muito abertas, o irlandês mesmo, é um país muito multicultural. Eu sou um cara que realmente gosto dessa parte medieval, de história, então eu me encantei pela Irlanda e com certeza eu moraria lá. Se você deve morar lá, você tem que ver. Eu acho que é importante pesquisar, ver se você gosta disso, ver se tem outro país que talvez te ofereceria algo que você busca mais. Então conversa com a gente tem nossos consultores que vão poder te orientar com tudo isso. Mas se você vê que isso seria uma possibilidade para ti, com certeza deve ir morar sim, tá? Principalmente por essa facilidade de viajar muito. Então quem tem essa alma de aventureiro, de viajante, vai gostar muito pela proximidade dos outros países da Europa. Bom, beleza aí pessoal, esse sou eu, né, porque como eu não apareci aqui, uma viagem que eu fiz pela Austrália. Então, muito obrigado aí galera por estarem presentes virtualmente, né, e escutando essa videoaula aí, cada um no seu momento. E eu vou estar aguardando vocês
me chamem aqui no WhatsApp, me chamem no e-mail, né? Vamos conversar, vamos tornar esse sonho aí de fazer intercâmbio possível, e a gente está aqui à disposição, a CI toda está à disposição para ajudar cada um a fazer o seu intercâmbio ou sua viagem. Beleza? Um grande abraço e muito obrigado aí, pessoal.